Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde, eu sou Sofia Bernardo, sou médica de família e comunidade, membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, professora da Universidade Federal do Mato Grosso, trabalho com a estratégia de saúde da família na Clínica CI, na CACI em Cuiabá, sou médica cooperada da Unimed, na Unimed trabalho com um grupo de cessação de tabagismo, e pela Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu sou professora, nós trabalho com os acadêmicos de medicina, e neles nós temos desenvolvido algumas atividades em relação à cessação do tabagismo com uma prática da atividade de uma disciplina chamada interação comunitária, que ocorre nas unidades de estratégia de saúde do município de Cuiabá. Neste momento, esse grupo de cessação de tabagismo está localizado no Hospital Júlio Miller. No final, eu vou falar um pouquinho do acesso para esse grupo também. O que é importante para a gente, enquanto médico ou profissional da saúde, quando nós recebemos o paciente, é que ele diga não e que ele queira parar e parar agora. Essa é a estratégia do programa de combate ao tabagismo, e a gente tem lutado muito nessa causa, e aí o primeiro princípio é ele desejar parar de fumar. Sendo assim, quando a gente trabalha com os grupos de tabagismo, e quando nós trabalhamos com um grupo quando nós chegamos para falar com outros profissionais de saúde sobre o Programa Nacional do Controle de Tabagismo, nós vamos começar falando da definição de tabagismo, que o tabagismo integra um grupo de transtornos mentais e comportamentais, devido ao uso de substâncias psicoativas, na revisão da Classificação Internacional de Doenças, o CID-10. Hoje é a maior causa evitável de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo, né, agora, de 2000 essa é uma definição de 2013. Nós temos agora um estudo de 2015, onde fala a correspondência hoje, o número de mortes causadas devido ao tabagismo corresponde a uma população de 7 milhões. É uma população que corresponde à população de Londres. Então é como se anualmente nós eliminássemos uma Londres do mapa do mundo por conta de doenças relativas ao tabagismo. Ou Londres ou Hong Kong, dependendo as populações são equivalentes, é o que a gente estaria perdendo de população anualmente. Dos produtos do mercado, existem várias formas do cigarro, do tabaco, né? O cigarro propriamente dito, o cachimbo, o charuto, o cigarro de baile, os cretex, o cigarro de cravo, o cigarro de palha, as cigarrilhas, o rapé, que ainda algumas regiões usam bastante, ou em forma de rapé, de forma inalatória, e também utiliza o rapé, que é uma forma do fumo picadinho, né? E ele é colocado na gengiva, entre a gengiva e a bochecha, como uma forma de absorção da nicotina. Existe outro conceito importante de esclarecer, que é a questão do fumo passivo. O tabagista passivo, que é a inalação de fumaça derivada do tabaco, por pessoas que convivem com fumantes em ambientes fechados, respirando a mesma substância tóxica que o fumante inala. E esse também é um grupo de grande interesse para a saúde pública também. Nós vamos utilizar como fonte de estudo, fonte de aprofundamento, as nossas buscas relativas ao tabagismo. Nós vamos buscar no portal da saúde do Ministério da Saúde, para falar de epidemiologia. Nós vamos buscar também no DataSUS do Ministério da Saúde. O INCA é um grande parceiro, um importante parceiro na luta por cessação de tabagismo, na produção de conhecimentos, na investigação,
nas pesquisas. Então, a gente tem uma página específica do INCA falando dos programas, e aí a Comissão Nacional para a Implementação e Convenção de Quadros para o Controle do Tabaco, que também está ligada ao INCA. No Brasil, nós temos um número de fumantes ativos por período, a gente vê um decréscimo, mas ainda é um número grande de tabagismo, né? Na Pesquisa Nacional sobre Nutrição, em 89, foram encontrados 34,8% de tabagistas, levando em conta que em 2013, na Pesquisa Nacional de Saúde, nós encontramos 14,7% de tabagistas. Houve um decréscimo nesse período, um decréscimo importante, mas ainda corresponde a uma parcela importante da população que adoece por conta do tabagismo, sendo essa uma fonte importante de morbidade, de comorbidade. No Brasil, nós dividimos por regiões, e aí na região centro-oeste, que é onde nós estamos localizados, o fator o número de fumantes para Mato Grosso, para a região centro-oeste, de 14,5% da população ainda são fumantes. E isso levando em conta a questão do sexo masculino, nós temos 18,2% da população tabagista. Para o sexo feminino, 12% da população é uma população tabagista. Ainda falando da questão de epidemiologia, no Brasil morre aproximadamente 200 mil pessoas ano. Isso significa que 44% das pessoas já tiveram em algum momento o uso ou contato com o cigarro durante a sua vida. Dessa porcentagem, 10% se torna dependente, que é o nosso grande foco de atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o GBD, é aquela última pesquisa de 2015, onde 7 milhões de pessoas no mundo morrem por conta do tabagismo, ou seja, uma Londres ou uma Hong Kong a cada ano desaparece do mapa por conta do tabagismo. É a principal causa de morte evitável do mundo, sendo o segundo maior risco para a saúde, né? Nós perdemos aí o primeiro lugar para as causas violentas e para a hipertensão, que hoje praticamente se equivalem. A Organização Mundial da Saúde fala a respeito do tabagismo, sendo que esse é responsável por 71% das mortes por câncer de pulmão no mundo e 18% das mortes em países de alta renda. Quais são os motivos que aquele paciente que vai procurar o grupo, quando a gente propor de realizar um grupo na nossa unidade, na nossa estratégia de saúde, e aí, por que eles vão vir nos procurar? Primeiro, a gente precisa entender por que é que ele fuma, quais são as motivações que ele tem para continuar fumando, por que ele está nessa condição. A primeira delas, e talvez uma muito frequente, é a estimulação. O fumo ele é percebido como um modulador de algumas funções fisiológicas. Eles referem que melhora a atenção, melhora a concentração, melhora a energia pessoal. Então, ele é estimulado, né, diferente já da nossa época, quem é um pouquinho mais da minha turma, um pouco mais atrás, onde era bonito fumar, onde os artistas do cinema eram os grandes propagandistas das marcas de cigarro, onde era uma forma de demonstrar maturidade, demonstrar que estava inserido na sociedade, era uma forma de manutenção do status para os tabagistas. Também uma outra forma, um outro motivo para que ele continue fumando é o ritual. Está envolvido em vários passos até que acenda o cigarro, né? Então, tomar o café, após o almoço. Então, as pessoas criam um ritual e por isso ela ainda continua fumando. Ela tem prazer em fumar. A nicotina induz a liberação de substâncias endógenas que aumenta a sensação de bem-estar por meio de uma estimulação do cérebro nos circuitos neuroquímicos, e isso é o mesmo centro de recompensa de outros prazeres, assim como é o mesmo centro de recompensa para o prazer da alimentação.
Então, a pessoa acaba sentindo que isso está ali trazendo algum benefício. Reduz a ansiedade e o estresse. Muitas das pessoas dizem, eu tive um dia muito estressante, passei por um momento de muito estresse, foi muito difícil o meu dia, e por isso eu vou acender um cigarro para aliviar esse estresse. Então, ele entende isso como um importante efeito resultante da ligação química da nicotina com seu receptor cerebral. A sensação é momentânea do alívio dos sintomas de ansiedade, do estresse, pelo menos por aquele momento que ele está com o cigarro, ele que é um amigo longevo, né, um amigo que está ali nas horas mais difíceis, melhora esse quadro de ansiedade. E o hábito também, entendido como um condicionante do fumar em determinadas situações e circunstâncias, como após o almoço, que é um exemplo de que muitas pessoas conseguem ficar sem fumar durante todo o dia e no momento, logo após o almoço, é o momento que ele quer um cigarro de muito prazer. Então, ele sente essa falta, é o momento mais difícil para que essa pessoa não fume nesse momento. E a própria questão da dependência propriamente dita. Ela está relacionada à perda do controle, à compulsão ou ao excesso do uso e à tolerância da nicotina, classificada como, nós temos aí as classificações de dependência física, farmacológica e psicológica. A dependência social ou comportamental, que está relacionada muito ao grupo ao qual essa pessoa faz parte, como é que ela está, quem ela convive. Então, a gente vai ter todas essas, na grande maioria dos pacientes, quando a gente aborda e vai fazer o grupo e começa a estudar, nós estudamos indivíduo, embora no grupo existe um estudo individual de cada paciente, todo o tratamento, todo o procedimento ele é individualizado, a gente vai encontrar que a grande maioria deles vão apresentar as 3 formas de dependência: física e farmacológica, dependência psicológica e a dependência social comportamental. Os tipos de dependência está relacionado à perda do controle, à compulsão, ao uso e à tolerância da nicotina. A dependência física ou a dependência química, que está relacionado diretamente à questão da ingestão da nicotina. A dependência psicológica, seja por ansiedade ou seja por outros transtornos que o próprio paciente apresente. E a dependência comportamental, que está muito ligada ao grupo, ao qual ele convive e ao ritual que ele criou em relação ao tabagismo. Na dependência física, vai ficar muito marcada com a nicotina, eleva o aumento da liberação de neurotransmissores no sistema nervoso central, especialmente da dopamina, nas sinapses neurosensoriais do sistema mesolímbico, e isso faz aumentar como uma fonte de prazer, pelo menos, mesmo que seja momentânea, e por isso a gente vai estar passando principalmente pela questão da dependência física. Na dependência física, vai indicar que o corpo se adaptou, fez uma adaptação fisiológica ao consumo habitual da substância, vai surgir sintomas do uso da substância, que a droga vai determinar se ela vai aumentar ou vai diminuir essa dependência. As principais adaptações relacionadas à dependência física são os fenômenos de tolerância, que cada vez eu preciso de aumentar mais o meu consumo para ter aquele mesmo prazer que eu senti inicialmente, né? Ou a síndrome de abstinência, cada vez que eu deixar de fumar, cada vez que eu fizer uma luta para parar de fumar, e aí eu digo, hoje eu não vou fumar mais, e aquilo vai me gerar um estresse, vai me gerar uma fissura, e eu volto a fumar novamente por conta de toda essa sensação ruim que eu começo a apresentar. A síndrome de abstinência vai referir ao surgimento dos sinais e sintomas fisiológicos, a partir do qual a supressão do efeito da droga, consequentemente a redução do estímulo do sistema nervoso central, vai aparecer. Então, ele vai apresentar várias fases do processo de abstinência e depois nós temos durante os nossos grupos, o nosso encontro, um encontro especial que a gente fala
de como é que o paciente vai sobreviver a esses sintomas de abstinência, nós vamos fazer o empoderamento desse paciente para ele reconhecer quando ele estiver em síndrome de abstinência e quais são os passos que ele vai fazer para aliviar essa síndrome, embora ela é muito variável de paciente para paciente, de indivíduo para indivíduo, nós vamos ter o cuidado de, antes que ele apresente a síndrome de abstinência, explicar para ele o que é que está acontecendo, como é que isso vai acontecer e quais são as possibilidades que ele tem para superar essa síndrome de abstinência. A tríade da dependência física vai estar sempre relacionado com a questão da tolerância, eu aumento a tolerância, eu faço o uso compulsivo do tabaco, apresento sintomas de abstinência, e aí com isso vai estar relacionado com a dependência física. A dependência física está muito relacionada com quanto tempo eu demoro para acender o primeiro cigarro. Então, quanto mais tempranamente, né? Quanto mais eu acendo o primeiro cigarro, eu acordo às 6 horas da manhã e às 6h05 eu já acendo o primeiro cigarro. Isso vai ser um indicativo que é muito maior a dependência física desse paciente de alguém que consegue acender um cigarro às 9, às 10 horas da manhã. Então, a dependência física está muito relacionado com o tempo que ele demora para acender o primeiro cigarro e com a exuberância dos sintomas de abstinência que ele vai apresentar. Na dependência psicológica, vai consistir na ideação da pessoa desenvolve quanto à necessidade da substância para alcançar o equilíbrio, para ter uma percepção de bem-estar. Então, aquele que acorda no meio da noite e diz, nossa, eu não tenho um cigarro aqui em casa, e começa a apresentar os sintomas de abstinência. Sudorese, pele fria, boca seca, cefaleia. Então, todos esses sintomas estão muito relacionados com a dependência psicológica, só pelo fato dele saber que ele não tem cigarro em casa naquele momento. O cigarro vai atuar como regulador das situações emocionais e há um melhor desempenho das funções cognitivas. Eu consigo trabalhar melhor se eu estou fumando, eu consigo produzir melhor um texto se eu estiver fumando. Eu estou muito estressado no dia, eu paro o que eu estou fazendo, vou lá, fumo meu cigarro, volto e consigo ter um equilíbrio melhor dessa minha situação. Então, isso vai estar relacionado à dependência psicológica. Na dependência comportamental, que é aquela compulsividade pelo consumo do cigarro, que é resultado relacionado a determinadas atividades cotidianas, como ir a uma festa. Eu normalmente eu não fumo, mas eu acabo fumando quando eu vou a uma festa, eu vou ingerir bebida alcoólica, e a ingestão da bebida alcoólica fatalmente faz com que eu acabe fumando um pouco. E aumento isso cada vez. O fumante busca o cigarro em algumas situações condicionadas, né? Quando está fumando, quando está dirigindo, antes de dormir, quando toma café, né? Relacionado a esses hábitos também. E a gente vai abordar sempre de uma maneira breve, nas intervenções breves, para falar dos malefícios do cigarro. O que é que acontece para essa pessoa quando ele faz o uso do tabaco? O que é que eu posso fazer para melhorar isso também? Isso é o que acontece e quanto eu posso melhorar para fazer. Então, normalmente a gente faz isso numa intervenção breve. Toda vez que eu me deparo com um paciente que ele é tabagista, né, a enfermeira que está comigo, ela depara com um paciente que é tabagista, que faz uso do tabaco, os agentes de saúde, né, eu vou falar um pouquinho lá de uma das estratégias que eu utilizo, que é envolver muito o agente comunitário de saúde nessas atividades, né, um papel importantíssimo o agente de saúde na busca ativa desse paciente tabagista e de ser um incentivador para que ele venha participar do grupo também, para que ele faça os procedimentos para cessação do tabagismo. Então, dos efeitos agudos do paciente que faz o uso do tabaco, nós vamos encontrar aí a diminuição do apetite, mau hálito, redução do tônus muscular, vasoconstrição,
elevação da pressão arterial, alteração do humor, estimulação da liberação de ácido clorídrico no estômago. Então, isso, existe um estudo importante do INCA que fala da relação direta da questão da gastrite, de gastrites crônicas, aí por quaisquer motivo, juntando isso à questão do tabagismo e a potência disso para a possibilidade de que esse paciente venha desenvolver câncer de estômago. Então é importante estar sempre informando, o paciente que vem com uma gastrite e é um paciente que é tabagista, e a gente dizer, olha, a gente precisa retomar, falar sobre esse assunto, porque é um assunto importante para o seu futuro, importante de proteção para outras doenças. Outros efeitos também crônicos relacionados ao uso do tabaco, está relacionado a uma inflamação persistente que esse paciente vai apresentar, a paralisação dos cílios do epitélio respiratório, então ele tem uma mobilidade melhor, uma resposta, uma menor resposta frente aos ataques do dia a dia, frente aos efeitos de poluição do dia a dia, uma hiperplasia das células produtoras de muco, um desequilíbrio das relações oxidante, antioxidante, proteasa e antiproteasa, uma destruição das células produtoras de surfactante, isso principalmente relacionado à questão do recém-nascido, dos filhos de mãe tabagista, o efeito mutagênico e carcinogênico relacionado ao tabaco, o envelhecimento da pele e a predisposição à osteoporose devido à dificuldade de captação de cálcio pelos ossos e um aumento da possibilidade desse paciente apresentar osteoporose. Quando a gente fala de tudo isso, a gente vai falar do diagnóstico de tabagismo e principalmente a gente nos interessa falar sobre o diagnóstico de dependência do tabaco. Nós vamos utilizar pelo menos 3 critérios em um ano para dizer, você realmente hoje é um dependente do tabaco e a gente precisa estar fazendo algumas estratégias para te ajudar, e se você deseja, se é um desejo seu, nós vamos trazer estratégias para lhe ajudar. Que é a apresentação de pelo menos 3 critérios em um ano. Um critério é a fissura, é não conseguir ficar minimamente um dia sem fazer uso do cigarro. Um uso maior que o pretendido. Então eu pretendo usar um maço dia e eu não consigo mais, estou sempre usando mais que um. Eu monto a minha meta e não consigo chegar nessa meta. A questão da tolerância, cada vez mais eu preciso estar aumentando o número de cigarros utilizados durante o dia. Apresento algum sintoma da síndrome de abstinência, que é sudorese, pele fria, taquicardia, mal-estar, boca seca, cefaleia, ansiedade, irritabilidade. E quando eu começo a trocar prazeres de ir a um parque, prazer de estar com os amigos, prazer de ir a uma festa, prazer de fazer alguma atividade em grupo, porque eu sei que naquele grupo ninguém faz uso do tabaco, ou que eu vou ser em algum momento hostilizado por isso, eu deixo de participar desses eventos sociais, eu deixo de participar com os meus amigos para poder ficar em casa e para poder fumar. Quando eu gasto um tempo excessivo para fumar, então eu trabalho 4 horas no dia, mas a cada 45 minutos eu paro de trabalhar e uso minimamente aí 15 minutos para poder fumar um cigarro, que é todo o processo de sair do local, acender o cigarro, fumar, voltar, lavar a mão, escovar dente, todo mundo, a maioria das pessoas utilizam alguma ou outra estratégia para poder não parecer que está fumando também, e aí utiliza-se de tudo isso, é todo um arsenal que as pessoas utilizam, né? Tem gente que usa gorro, usa luva, porque principalmente para profissional da saúde, que vai estar em contato direto com o paciente, e aí para o paciente não perceber que ele tem o cheiro do tabaco na mão, aí usa gorro, usa luva, para poder se proteger também. A persistência no uso do cigarro, mesmo tendo prejuízo. Eu sei que eu tenho apresentado um cansaço
muito grande, eu sei que eu estou deixando de fazer atividades da vida diária por conta do uso do tabaco, mas eu continuo, mesmo assim eu continuo fumando. E quando a gente também, o outro diagnóstico de dependência é quando ele tem um diagnóstico de comorbidade, né, de patologias importantes, patologias oncológicas. É muito importante quando a gente encontra um paciente que mesmo na vigência de um diagnóstico de patologia oncológica, ele ainda continua fumando. Um diagnóstico de patologia respiratória, que está diretamente relacionado à inalação e ao fumo, e eu ainda continuo fumando, eu vou classificar esse paciente como um paciente que tem uma dependência. E aí, eu fiz uma abordagem, fiz uma intervenção breve, e vou estar conversando com ele para saber, mesmo na intervenção breve, qual é a fase que ele está em relação à cessação do tabagismo, como é que ele está se posicionando para isso. Quando é no grupo, a gente já sabe que no grupo, na grande maioria das vezes, o paciente vem com um grau elevado de motivação, né? Embora em todos os grupos agora, né, eu venho fazendo grupo desde 2012, e todos os grupos a gente encontra alguém que vem por uma causa que não seja uma causa própria, né, que seja uma causa de outro. Eu tive num grupo uma avó que participava no grupo e ela vinha acompanhada dos dois netos, os dois netos vinham trazer a avó, um neto de 8, 10 anos mais ou menos, porque era o desejo deles que a avó parasse de fumar, né? A cessação do tabagismo era muito mais um desejo deles, sabendo da importância para a saúde dela. Eu tive num outro grupo uma mãe que vinha porque os filhos de uma certa forma obrigava e toda vez quando perguntava por que ela veio ao grupo, ela sempre repetia: eu venho por causa dos meus filhos, por causa da minha família que tem me exigido que eu pare de fumar. Quando ela conseguiu parar de fazer a cessação do tabagismo e sentiu a melhora que era para o organismo dela, a resposta da caminhada que ela fazia, que agora ela já não precisava fazer as paradas a cada 2 quadras, parar para poder descansar por conta do cansaço que ela apresentava. Nessa consulta, eu novamente perguntei: por que é que a senhora veio hoje ao grupo? Ela disse: hoje eu vim por minha causa, eu vim por mim porque tenho percebido o quanto eu tenho melhorado a minha condição de saúde. Então, muda muito nessa fase. Então, reconhecer a fase em que está esse paciente para a cessação do tabagismo vai ser muito importante para a gente definir a estratégia que nós vamos utilizar com esse paciente. A primeira fase é a fase da motivação, que é necessária para qualquer paciente parar de fumar, ele estar motivado. Ela vai ser avaliada pelo modelo criado em 1982 por Prochaska e de Clemente. Nós vamos dividir essa fase em 5 fases: em pré-contemplação, em contemplação, preparação para ação, ação propriamente dita e a manutenção. Na fase de pré-contemplação, o ato de fumar não é tido como um problema e ele, na maioria das vezes, vai negar essa intenção de parar de fumar, acha que que o tabaco para ele ainda não apresenta um risco elevado de adquirir doença ou de ter alguma alteração no futuro. A abordagem vai ser ela mínima, então que é a abordagem breve, informativa, para ele começar a perceber o problema e a fim de criar a possibilidade de mudança. Então, essa é a primeira fase da grande maioria das pessoas que a gente encontra e que ele diz: eu ainda não desejo parar de fumar, ou eu não sou um dependente, ou eu consigo parar a hora que eu desejar parar de fumar, eu vou parar de fumar, eu consigo ficar sem fumar, assim que eu disser: não, eu não quero fumar, eu consigo parar de fumar. A próxima fase é a fase de contemplação. É um período ambivalente. Quando existe uma consciência, ele já diz: olha, eu sei que eu preciso parar de fumar, eu sei que eu tenho problema em relação, mas ainda rejeita a fase da mudança ou refere a grande dificuldade para ter, questiona muito se é necessário realmente que ele pare de fumar, tem dificuldade de apresentar uma atitude. A abordagem deve ser realizada
a fim de colocar nessa balança, reforçar os benefícios que obtém de parar de fumar. Então, o que é que eu preciso fazer nessa fase de contemplação? Ainda continuamos com as informações, fazemos aquela informação principalmente sobre os malefícios e o benefício que ele vai ter de parar de fumar. E aí, num dado momento, que aí a maioria do momento é aquele paciente que está no grupo, que veio no grupo, que é preparado para a ação. Ele veio e diz, olha, eu estou preparado para parar de fumar, eu só preciso de uma ajuda. Então, a balança vai estar inclinado mais para a mudança, ele vai reconhecer a existência de um problema, vai assumir a importância dessa atitude, e aí ele começa a reduzir o número de cigarro, troca a marca por uma marca mais potente por uma marca light. Eu já tive 2 irmãs que fizeram isso, começaram reduzindo o grau de nicotina do cigarro, propriamente dito, e aí para depois fazer o processo de cessação do tabagismo. A abordagem vai aproveitar, essa é uma janela de oportunidade, quando ele vem e ele diz pronto para uma ação. A gente vai reforçar o comportamento em busca da estratégia de mudança, né, vai oferecer todo o arsenal que nós temos para que essa ação seja efetivada. A adoção de atitude na ação, ela vai ser específica em relação à mudança, o abandono do cigarro. Vai ter algumas condições ambientais e vai ter o enfrentamento e a abstinência. Então, a gente vai, nesse momento, já fazer um plano de ação em relação à cessação do tabagismo. É muito comum a gente ver falhas, né? Aquela pessoa que ainda não tinha um preparo, ou que ela não mudou uma estratégia, ou que ela não se protegeu contra as adversidades do dia a dia que ela vai enfrentar em relação a isso. A abordagem nessa fase vai ter o objetivo de fazer com que ele realmente pare de fumar, vai incluir uma terapia comportamental, uma terapia farmacológica, quando necessário. Não é todo mundo que precisa fazer uso farmacológico. Não é todo mundo que precisa do adesivo de reposição de nicotina. Não é todos que vão precisar da goma para reposição da nicotina. Mas a grande maioria dos pacientes vão precisar de algum apoio devido à importância de que uma coisa importante, o cigarro é uma droga que ela é encontrada com facilidade em todos os locais. Então, é uma droga de fácil acesso. Então, proteger esse paciente para a hora que ele decide que ele vai parar de fumar, a gente começa a montar uma estratégia para que ele consiga colocar esse plano em ação. Na manutenção, o desafio é preservar a mudança obtida e evitar a recaída. Nessa fase, os lapsos e as recaídas não são desejados, mas são possíveis de acontecer. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, estamos preparados que é possível que ele tenha recaída. É possível que ele apresente lapso. E diferenciar para ele lapso e recaída também é importante. Lapso é aquele paciente que por um momento, numa balada, numa festa, alguém está fumando, ele dá um trago e logo cai em si e diz, não, o que eu estou fazendo? Eu já parei de fumar, eu não sou mais um tabagista. Ou se vê com um cigarro, ele nem acendeu ainda, mas ele se vê com um cigarro na mão e ele diz, não, mas eu não uso mais, eu não sou mais tabagista. Então, esse é o lapso. E a recaída é aquele que por algum momento, por alguma adversidade, voltou a fazer uso do tabaco da mesma forma ou em maior potência, utilizando-se de mais cigarro de uma forma em algum momento, como se ele perdesse o controle da situação. A abordagem na manutenção é manter a ação e os esforços, lembrando sempre esse paciente, o motivo que levou ele a parar de fumar, né, o que ele fumava e por que ele levou a parar de fumar. Normalmente essa balança de por que ele parou de fumar é muito mais importante do que por que ele fumava e vai ajudar, a gente vai incentivar para que ele não caia no desânimo.
Nos grupos de controle do tabagismo, então a gente vai fazer o que a gente está preconizado pelo Ministério da Saúde e o que a gente tem feito na prática. O Ministério da Saúde preconiza 4 encontros para esse grupo de controle do tabagismo. Então nós vamos marcar uma reunião. Normalmente existe uma grande procura para esses grupos. Então, existe antes da gente iniciar o grupo propriamente dito, nós temos toda uma preparação para esse grupo na unidade de estratégia de saúde da família, nas unidades ou mesmo numa empresa que solicite esse apoio, e aí o profissional da saúde decida fazer essa atenção, nós vamos fazer todo um planejamento. Primeiro passo desse planejamento é uma reunião de planejamento dessa atividade. O que ela vai ocorrer, quais são os objetivos, como é que vai ser o encaminhamento desse grupo, quais são os horários, quais são os tempos que nós vamos dispor para essa realização. Vamos convocar a equipe, ou aqueles colaboradores que são possíveis de nos ajudar na montagem dessa estratégia. Vamos escolher qual é a metodologia que a gente vai utilizar, que serão utilizadas para esse grupo de cessação do tabagismo. Vamos estabelecer as datas, oferecer um cronograma. Quando a gente começa o primeiro dia do grupo, nós já oferecemos um cronograma para essa atividade. Como nós vamos ter minimamente 4 encontros, desses 4 encontros, nós vamos já no primeiro dia, e quando a pessoa se inscreve, ele já sabe quais são os compromissos que eles terão durante esse período para vir participar dos encontros, das consultas, das discussões, do apoio psicológico. Então, como é que a gente vai montar essa estratégia? Nós vamos pensar os materiais que nós vamos utilizar, pensar no local que nós vamos utilizar, quais são as formas de divulgação, cartazes, folder, filipetas, vamos colocar anúncio, vamos chamar a central de regulação, tem uma lista de espera para paciente que deseja parar de fumar, e a gente vai utilizar essa lista de espera da central de regulação. Escolher o método de inscrição, se é central de regulação, pela ordem que está na central de regulação, ou pelos usuários da unidade. Existem unidades que têm uma regulação própria da sua unidade, dando preferência para aqueles usuários da sua unidade, mas não obstante, recebem usuários de outras unidades também, e elencar os possíveis parceiros aí. Nós podemos ter o apoio da psicologia, nós podemos ter o apoio da psicologia, da fisioterapia, do educador físico, da nutrição. A nutrição é bem importante vir participar também desse grupo, por conta de um grande mito de que todas as pessoas que pararam de fumar tiveram ganho de peso. Então, a nutrição vem para a gente demonstrar que isso é mais um mito e uma mudança equivocada da fonte de prazer, e a gente vai falar um pouquinho desse depois em cada grupo. Então, por enquanto, nós só estamos planejando a nossa ação para o grupo. Aí, o primeiro passo vai ser dividir essas tarefas, elencar qual é a forma de obtenção dos insumos necessários. Serão os insumos, o medicamento, os adesivos, o material impresso, escrito, da onde é que vão vir, quais serão esses parceiros que a gente vai convidar para participar com isso. Normalmente, as secretarias municipais de saúde têm um material rico para nos oferecer em relação ao material escrito e ao material para ser utilizado com o próprio paciente, o medicamento, que é a bupropiona, e os adesivos de nicotina de 21, 14 e 7 miligramas, e a goma de nicotina para ser utilizado também. Nós vamos bolar a estratégia de segmento desse paciente. Como é que eu vou fazer para cuidar desse paciente agora no grupo, como é que eu cuido desse grupo agora, e depois como é que eu cuido desse grupo quando depois que ele parar de fumar também. Nós vamos fazer a capacitação da equipe, é extremamente importante que toda a equipe, desde do atendente,
da portaria até a dispensadora do medicamento na farmácia esteja envolvida, saiba como orientar, como captar esse paciente e como trazer e fazer com que ele permaneça nesse grupo e com o grande objetivo da cessação do tabagismo. Escolhemos a metodologia que nós vamos utilizar, buscamos a literatura confiável, a gente normalmente vai buscar a literatura do Ministério da Saúde, a literatura do INCA, montamos o material que vamos utilizar, marcamos uma data, organizamos a forma que a gente vai orientar o público para. Na capacitação da equipe, nós vamos explorar todas as possibilidades. Uma unidade que nós tivemos, uma unidade aqui em Cuiabá, que foi a unidade do Novo Terceiro, a médica da clínica médica, lá, a clínica geral dessa unidade, participou ativamente das atividades, tanto na introdução, na participação, na definição dos pacientes, na capacitação da equipe e como depois no acompanhamento dos pacientes que participaram do grupo. Nós vamos explorar, né, essas possibilidades aí, o médico da unidade, a enfermagem, né, nós temos grupos como no Santa Isabel, onde a enfermeira Zirley é responsável de fazer a atividade do grupo de tabagismo, ela conta com o apoio do médico da unidade, mas ela coordena e orienta todo o trabalho de cessação do tabagismo. Uma experiência muito importante é aproveitar ao máximo o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é o colaborador que vai estar diretamente na casa daquele paciente. Ele sabe nominar cada um dos seus pacientes que são tabagistas e conhece e sabe a forma de abordar cada um e incentivar. Então, esse é, na nossa experiência, lá no Novo Terceiro, que o nosso grande parceiro foi o agente comunitário de saúde, que distribuiu o convite, que trouxe esse participante para o grupo e depois continuou fazendo o acompanhamento também desse usuário lá na unidade. A liberdade que ele tem de estar entrando e de fazer o convite, né? Aí nós vamos capacitar esse agente de saúde para que ele entenda a importância tanto do papel dele, quanto a importância da cessação do tabagismo na saúde das pessoas, na saúde da família, na saúde da comunidade. Então nós montamos toda essa estratégia, foi feita toda uma capacitação, foram dadas todas as informações possíveis, a equipe está coesa, preparada para ajudar esse paciente que deseja parar de fumar. Nós marcamos a data da primeira sessão do nosso primeiro encontro, e nesse primeiro encontro nós vamos falar de coisas bem importantes, além de conhecer cada um, né, na verdade, em todas as sessões, nós vamos ter o objetivo da sessão e depois a estratégia que a gente vai desenvolver durante a sessão. Nessa primeira sessão, o objetivo é entender por que o paciente fuma e ele entender por que ele fuma e como é que isso afeta a sua saúde. Então, eu fumo por conta disso, mas eu quero parar por conta desse outro isso aqui, ele vai colocar isso numa balança, e na grande maioria eles vão estar dizendo, isso está afetando a minha saúde. Eu estou cansado, dispineico, menos ativo, então eu quero parar de fumar, eu desejo parar de fumar. Nesse momento no grupo é feita uma atenção individual. Nós estamos em grupo, mas eu vou ouvir individualmente cada um, porque é que ele quer parar de fumar. Vai haver uma apresentação do grupo, né? Eu me apresento, normalmente eu começo me apresentando e falando quais são as minhas relações com o tabaco, tendo em vista de que eu sou uma pessoa que nunca fumei, mas travei ao longo da vida algumas relações de uma mãe que era tabagista, de um irmão que era tabagista, e o que aconteceu na vida dessas pessoas para que eles parassem de fumar e qual foi as intervenções possíveis. Então, primeiro passo, a apresentação do grupo. Nós temos o manual, né? A gente vai encontrar aqui, ó, nós temos o material que é oferecido para o grupo
a cada sessão para que ele pare de fumar. Nós apresentamos esse manual, promovemos a apresentação individual. Então, nessa apresentação individual, cada um vai falar quanto você fuma, o que faz com que você fume, quais são os obstáculos que cada um apresenta para parar de fumar, quanto tempo depois de levantar você acende o seu primeiro cigarro. Só nessa primeira apresentação, eu já vou ter minimamente uma ideia do grau de dependência de cada um. É uma intervenção breve, uma fala rápida, onde cada um se apresenta e vai falar pontualmente cada uma dessas questões. Ele vai... Então, para cada estratégia, existe uma apresentação, um objetivo, e agora a estratégia para parar de fumar. Nós vamos trazer para esse grupo quais são as estratégias para parar de fumar. Nós temos, dentro das estratégias, nós temos a parada abrupta, a parada gradual, e a parada gradual ela vai subdividir em duas, que é a redução e o adiamento. A abrupta, ele vai definir, eu no dia 7 de fevereiro eu quero parar de fumar, e aí no dia 6 vai ser o último dia que eu vou fumar, e no dia 7 eu não fumo mais. Então, uma parada abrupta. A forma gradual, ela vai apresentar duas possibilidades. A redução, na qual aquela pessoa que fumava 20 cigarros dia, ele começa a reduzir 2 cigarros a cada dia, é como se ele recebesse uma ração diária, e ele vai reduzindo a cada dia o número até zerar, e a partir desse dia que ele zera, ele não fuma mais. E é o adiamento. O adiamento consiste em adiar o primeiro cigarro. Então, eu começava a fumar o meu primeiro cigarro às 6 horas da manhã. Eu acordava e 6 horas da manhã eu fumava o primeiro cigarro. Então, a partir de amanhã eu vou fumar o primeiro cigarro às 7 horas da manhã. Na sexta-feira, no próximo dia, vai ser no sábado, eu vou fumar o próximo cigarro às 8 horas da manhã. E até chegar no período noturno, como ninguém começa a fumar no período noturno, quando ele chegou no período noturno, ele vai parar de fumar. Então, ele vai definir, né? A gente oferece essa informação, quais são os métodos, a forma para parar de fumar, e o paciente vai dizer a escolha dele para dizer, olha, eu quero parar de fumar abruptamente, ou vai ser gradual, e gradual qual é a forma que ele vai utilizar. Na prática, a melhor forma, a forma que é mais efetiva é a abrupta, mas a forma que existe um nível de agressão menor é quando ele faz redução ou faz adiamento. Daí a gente tem que estar acompanhando muito próximo as 3 estratégias do que ele escolher, a gente vai estar muito próximo dele. Então, a tarefa dele, nesse grupo, ele recebeu as informações e ele vai falar, vai escolher qual é o método que ele vai utilizar e vai colocar uma data para parar de fumar. Tá? Nesse período que nós estamos juntos, qual é a data que ele vai parar de fumar. É claro que a intervenção do coordenador do grupo, né, a nossa percepção é incentivar para que ele agende essa data o mais prontamente possível. Né? A gente não vai permitir, nem vai incentivar que essa data seja um período muito extenso. Então, nós deixamos a tarefa aí na primeira sessão, eu passo para ele, então, escolher a estratégia como é que ele vai parar de fumar, já agendar a data para parar de fumar, e o próximo passo é iniciar a atividade física. Já nesse primeiro dia, eu já começo a falar da importância da atividade física. Para aqueles que são sedentários, que não realizam nenhuma forma de atividade física, a gente vai oferecer todas as possibilidades existentes para que ele possa realizar atividade física. Seja uma caminhada, seja uma atividade no parque, seja algum esporte que lhe dê muito prazer, que seja agradável, uma ida para a academia, com todas as orientações possíveis, para aquele que precisa de uma avaliação médica, de uma avaliação por conta do grande período de sedentarismo que ele apresentava, a gente vai oferecer esse auxílio também. E aí,
nós vamos dar um prazo aí de 1 semana, no máximo a 15 dias para isso. Para aqueles pacientes que apresentarem alguma necessidade de fazer alguma avaliação é, é, médica, clínica, física, ou alguma avaliação de laboratórios, a gente vai passar por uma consulta individualizada, e na consulta individualizada vai ser orientado todas essas questões, isso na primeira sessão, e aí a gente agenda a próxima sessão. No máximo em 15 dias, no mínimo em 1 semana, essa segunda sessão vai ocorrer. Durante a segunda sessão, nós vamos ter como objetivo informar para esse paciente e fazer a informação de como é que ele vai viver os primeiros dias sem o cigarro. Nessa segunda encontro, vai haver uma atenção individual. Nós vamos incentivar os participantes a demonstrar suas experiências recentes. Como eles tiveram informação na semana anterior, eles vão agora começar a demonstrar como é que eles utilizaram essas informações do primeiro encontro. E o outro passo vai ser a estratégia e as informações. Né? A gente vai estar sempre falando do objetivo dessa sessão. Nós vamos discutir nessa segunda sessão a síndrome de abstinência e os exercícios de respiratório para que ele possa melhorar a sua percepção, melhorar os quadros de ansiedade dele, utilizando-se de exercícios respiratórios na sua prática do dia a dia, para que ele consiga realmente realizar a cessação do tabagismo. Nós vamos falar sobre os sintomas de abstinência que estão relacionados à fissura, aquele desejo intenso, ardente de possuir um cigarro, a tensão, formigamento, dificuldade de concentração, tosse. Muitos dos pacientes vêm dizendo, olha, eu não apresentava tosse, eu não tinha problema, e desde que eu parei de fumar, eu venho apresentando cada vez um pouco mais de tosse, e a gente vai explicar para ele por que isso acontece, e a questão da irritabilidade. Às vezes ele não percebe muito a questão da irritabilidade, a irritabilidade é muito mais referida por familiares, por colegas de trabalho, por pessoas que estão no dia a dia com esse paciente, entendendo dele, falando da questão da irritabilidade da qual ele apresenta. Então, nós vamos fazer, falamos de tudo isso, que isso realmente pode acontecer, mas vamos oferecer estratégias, procedimentos práticos para que ele possa melhorar essas relações dele em relação à fissura, em relação à síndrome de abstinência. Procedimento prático, oferecer líquido, aumentar a ingesta de líquido, beber água. Eu sempre levo muito nesse encontro, eu levo um canudinho e ofereço o canudinho como uma estratégia também para que ele consiga parar de fumar. Ele vai utilizar disso como uma forma de aumentar a ingesta de líquido, a gente acaba ingerindo um pouco mais de líquido e de uma forma mais divertida. Eu sempre oriento saborizar essa água, saborizar com frutas, fatias de laranja, rodelas de limão, ou o próprio sumo do limão, frutas da estação também. Eu tive uma experiência muito legal de uma paciente que saborizava a água com folhinhas de hortelã. Então ela fazia um copo grande, bonito, cheio de gelo, um copo que ela ganhou em especial porque ia parar de fumar, e aí utilizava esse copo com bastante folha de hortelã. Ela fazia a ingestão da água saborizada e logo em seguida ela deixava ali próximo das atividades dela um pratinho com aquela hortelã e ela ia comendo e ia degustando aquela hortelã ao longo do dia. Além de ser um digestivo, né, deixava ela com um gosto, um sabor melhor, né, um hálito melhor, e isso fez com que ela cada vez mais apresentasse menor vontade de estar fumando, apresentando menor fissura, conseguindo sucumbir à fissura, utilizando-se das folhas de hortelã, e foi uma paciente que parou de fumar com bastante tranquilidade. Utilizar de alimentos de baixa caloria. Então, o nosso grande problema
de fazer a troca do cigarro por alimentos calóricos, né? Se utilizar de muito carboidrato. Então, o que a gente vai oferecer como procedimento prático, utilizar alimentos de baixa caloria, utilizar principalmente cenoura, beterraba, nabo, cortados em palitos, em forma de palito, para que ele possa estar comendo ao longo do dia a dia, né, aumentar a mastigação, falar da importância da mastigação dos alimentos. Eu gosto muito da maçã. Então a maçã tem um gosto adocicado, ela é agradável, a grande maioria das pessoas gosta muito da maçã. Existe toda uma importância de estar fazendo vai melhorar a oxigenação desse paciente, já ingerir um pouco mais de líquido, né? A oxigenação, quando eu diminuo a carga tabágica, eu aumento a minha oxigenação, então a maçã vai potencializar isso também, e aí é um alimento de baixa caloria que pode ser utilizado ao longo do dia, várias vezes ao longo do dia. A importância do exercício físico, né, como forma de melhorar a minha resistência, como forma de incentivar para que eu fique, né, ninguém vai estar utilizando-se do tabaco no parque, ninguém vai estar utilizando durante uma aula de dança, então incentivar a atividade física para que seja uma forma de procedimento prático para que ele pare de fumar também. Vamos ter exercício de respiração profunda. Aqui no nosso manual, ele tem exercícios de respiração profunda, que a gente normalmente faz junto com o paciente, né? No primeiro dia a gente vai fazer toda a estratégia passo a passo, para que ele entenda que a respiração profunda, a respiração, ela é dada, aparelho respiratório é respiração nasal, não é respiração bucal, então eu vou utilizar respiração nasal tanto na inspiração quanto na expiração, e ensino a fazer. Então, a respiração profunda e a respiração correta é aquela respiração que chega até o abdômen, que faz a distensão do abdômen. A cada vez que eu inspiro, eu faço uma distensão do abdômen e eu faço na inspiração, eu faço a redução desse abdômen. Então, eu tenho que chegar com a respiração até o abdômen. Então, essa é a respiração profunda, a respiração que a gente quer que ele faça. Quem tiver alguma dificuldade, observar um bebê durante o sono e a gente vai perceber como o bebê respira corretamente. E ao longo dos anos, a gente acaba perdendo essa forma correta da respiração. Então, esse exercício está aqui na página 31 do nosso segundo livro, e aí a gente utiliza essa estratégia para fazer. Quando eu estou no grupo e faço o grupo, uma estratégia que eu faço é, quando eu estou realizando falando da respiração, eu faço toda a gravação da estratégia, e como a gente tem se utilizado muito das mídias sociais, o WhatsApp é uma forma de comunicação cada dia mais frequente para os grupos, eu gravo e fica gravado isso lá no grupo. Para quem que não quer ficar lendo o tempo todo para fazer a respiração, ele vai ligar e vai ouvir todas as instruções de como fazer a respiração profunda, como fazer o exercício de relaxamento também. Nessa segunda sessão, nós vamos falar muito de assertividade, né, de ficar próximo daquelas pessoas positivas, daquelas pessoas que nos incentivam a parar de fumar, que sejam também, façam parte dessa luta junto com a gente, que entenda isso, né, muito mais do que aquelas pessoas, não, isso não vai, você não vai conseguir, você não é capaz de parar de fumar, então a gente se afasta um pouquinho dessas pessoas que não vão nos incentivar a chegar, vamos nos aproximar mais daquelas pessoas que vão nos incentivar. Eu sempre falo muito de ter uma frase assertiva, né, de cada um criar para si uma frase que vai fazer com que, olha, eu tenho uma frase poderosa que me faz com que eu não, naquele momento de fissura, naquele momento de lapso, naquele momento que eu estou mais ansioso, que eu preciso contrarrestar os estresses do dia a dia, cada um cria para si uma frase poderosa, né? Eu falo muito da minha frase pessoal, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu, naquele momento de muita angústia,
né, que faz com que eu retome o centro das coisas, faz com que eu coloque o pé no chão aqui e tenha um pouquinho mais de calma para decidir algumas coisas. E eu faço esse exercício lá no grupo, cada um cria a sua frase, que é a sua frase poderosa para ser utilizada no dia a dia, é um mantra pessoal para ser utilizado no dia a dia. E aqui nessa segunda sessão, novamente a gente vai oferecer algumas tarefas. A tarefa aumentar a ingesta de líquido. Para quem já tinha uma ingesta boa de líquido, vamos aumentar mais a ingesta de líquido no dia a dia. Cada vez que eu tiver o desejo de fumar, cada vez que eu apresentar a vontade de fumar, a fissura antes de fumar, antes de qualquer coisa, eu vou tomar um grande e lindo copo de água. Isso é um exercício diário. Ingerir alimentos de baixa caloria, falar o que são os alimentos de baixa caloria e quais são as possibilidades. Fazer o exercício de respiração quando acordar, quando ir deitar minimamente, mas principalmente naqueles momentos de estresse do dia a dia. Respirar profundamente antes de tomar uma atitude, antes de acender um cigarro, eu vou fazer uma ingesta de água, vou mudar o foco, vou fazer algum exercício, vou respirar profundamente para ver quanto tempo mais eu consigo ficar sem acender o próximo cigarro. Então, nós fizemos já a segunda sessão, nos preparamos para a terceira sessão, que novamente nós podemos ter minimamente uma semana para o próximo encontro, no máximo 15 dias. Nessa terceira sessão, nós vamos falar muito de como é que vai ser vencer o obstáculo para parar de fumar. Vamos fazer uma atenção individual. Nós estamos no grupo e vamos ouvir individualmente cada um como é que foi essa semana, esses dias, quais foram as estratégias, o que foi que eles utilizaram daquele conhecimento que nós trouxemos, falamos na primeira, na segunda sessão, o que é que eles trazem de novidade. Então, fazemos o atendimento individual do grupo, ouvimos, incentivamos que todos falem, vamos montar as estratégias e as informações nesse terceiro momento, vamos fazer a revisão e a discussão de tudo que a gente já viu até agora, oferecer as tarefas para que ele cumpra para a quarta sessão e ver quais são os objetivos de cada um e quanto cada um já alcançou desses objetivos que havia proposto lá no primeiro encontro. Novamente, a gente vai retomar a questão, fizemos a atenção individualizada e agora vamos retomar a data para parar de fumar. Se aqui nós estamos na terceira sessão e ele ainda não parou de fumar, nós vamos incentivar para que essa data seja cumprida agora entre a terceira e a quarta sessão. Vamos individualizar as congratulações para aqueles que já conseguiram fazer a cessação do tabagismo. Encorajar aqueles que ainda não conseguiram parar de fumar. Dizer, olha, você ainda não conseguiu, mas você já conseguiu fazer redução das horas do número de cigarros, você já conseguiu retardar o primeiro cigarro. Então, a gente começa a incentivar isso individualmente. Pedimos sugestão para aqueles que pararam de fumar, o que você sugere para o seu colega para que ele possa fazer e para que ele possa parar de fumar também. A discussão deve ser leve, suave, né? Mas ela não é superficial. Né? Tentar encontrar estratégias, informações aí que toquem individualmente esse paciente para que ele possa parar de fumar. Peça para que o paciente compare o seu ímpeto em parar de fumar na primeira sessão para agora. Né? Ele continua motivado, essa motivação aumentou, ele está um pouquinho descrente, acha que é mais difícil, e isso vai fazer parte da nossa abordagem individual. E sempre está falando do manual. Esse manual, ele vai levar, a cada encontro, ele vai levar o manual para casa, e no momento de dificuldade, no momento de que ele tenha alguma necessidade, ele vai recorrer ao manual para poder fazer a atividade. Nesse momento, ele vai começar a perceber as melhorias físicas que ele apresenta de parar de fumar. Eu tinha uma paciente que caminhava aproximadamente 8 quadras para chegar da onde ela trabalhava até o grupo de cessação do tabagismo.
Nessas 8 quadras, ela parava mais ou menos a cada 2 quadras para poder descansar. Parava, era necessário sentar, descansava e retomava a caminhada. Então era um tempo longo até ela chegar na unidade. E conforme ela foi parando, realizando a cessação do tabagismo, ela foi percebendo que ela, cada dia mais, ela precisava descansar menos. Né? E grande foi a conquista dela, quando na 4ª sessão, ela veio, já havia parado de fumar um tempo, e ela conseguiu vir, sem fazer nenhuma parada ao longo desse trajeto. Ela conseguiu andar 4 quarteirões, 8 quadras, sem necessidade de parar para descansar. Então ele começa, quando ele percebe esse aumento da energia física, essa diminuição do cansaço, isso vai ser uma forma de incentivo também. Ele começa a apresentar atividades comuns que ele fazia no dia a dia, ele vai apresentar agilidade para essa atividade, como subir escada, como dançar, ele se sente mais disposto, a respiração se tornou mais fácil, ele respira com mais facilidade, ele dorme melhor, né? Ele tem menos, aqueles que apresentavam apneia, ele consegue perceber que ele consegue dormir melhor, o número de apneia vai reduzir também, melhora o paladar, melhora o olfato, embora isso, nessa melhoria do paladar e o olfato, na verdade ele consegue recuperar praticamente, completamente o paladar e o olfato, e aí ele acaba degustando melhor os alimentos e acaba comendo um pouquinho mais. Então, uma das preocupações em relação a falar de alimentação saudável, a preocupação de trazer para aqueles que tiverem nutricionista no grupo, né, um NASF que tenha nutricionista, a Secretaria Municipal de Saúde conta com uma nutricionista para orientação, trazer essa nutricionista no grupo para falar dessas melhorias, para falar de alimentação saudável também, alimentação saudável sempre, independente de ser um grupo de tabagismo ou não, a gente já está sempre falando de alimentação saudável, então de retomar isso como uma forma de que esse alimento seja prazeroso também, né? E ele vai sentir, ele vai perceber, nossa, há muito tempo eu não sentia o quanto era agradável uma melancia, e hoje eu consigo retomar o sabor da melancia, o sabor da maçã, e ele vai fazer com que ele seja uma forma de incentivo para que ele continue não fumando. Em relação ao ganho de peso, é uma importância, a gente está desde o primeiro encontro falando a respeito das possibilidades do ganho de peso, por que existe o ganho de peso, que isso é um mito, mas está sempre retomando e está oferecendo estratégias para que esse ganho de peso não ocorra. Após a cessação do tabagismo, 1/4 dos pacientes tem ganho ponderal considerável, né? Eu cheguei a ter paciente que aumentou 10 quilos logo depois que ela parou de fumar. Então, mostrar para ela quais são as ações necessárias para que isso não aconteça. Conhecer as ações vai ajudar no planejamento da estratégia, né? A necessidade, porque que acontece na grande maioria? Ela vai tirar o cigarro, mas vai substituir por por alguma outra coisa, né? Então, incentivar para que essa outra coisa seja algo que seja muito prazeroso, principalmente atividade física, uma atividade de dança, atividades que sejam prazerosas também, mas que não implicam no ganho ponderal, no aumento da ingesta calórica. Permitir alimentos extras como prêmio por ter parado de fumar. Então, ele se permite que, não, eu parei de fumar, então agora eu posso comer chocolate, né, alimentos calóricos que vão ter outras consequências. Então, a gente não permite que ele faça essa troca de prazer aí. Com o paladar aumentou, eu acabo comendo mais também, para falar anteriormente. A saúde vai melhorar, inclusive o apetite. Então eu tenho um apetite de leão. Se no almoço conseguia comer um pequeno prato, algumas coisinhas no almoço, eu vou conseguir comer mais porque eu tenho mais apetite, eu acabo tendo mais fome, né? O meu centro de neurotransmissor vai permitir que eu consiga comer um pouco mais. Então a gente vai ter cuidado para que essa alimentação seja a alimentação mais saudável possível. A mudança suficiente do metabolismo para justificar de peso sem o aumento das calorias. Então, dizer que é só por conta do metabolismo que ele aumentou de peso, não.
na grande maioria das vezes, ele aumentou de peso porque ele aumentou a caloria, porque ele considera isso agora como uma nova fonte de prazer. Então, o que a gente oferece para ele como estratégia, como informação? Refeições ligeiras com pouca caloria, né? Guloseimas dietéticas, gelatina, é, as gomas de mascar, algo que seja prazeroso também, mas que não tenha uma grande quantidade de caloria. Não permitir prêmio ou novos vícios, né? E aí eu tenho utilizar o dinheiro do cigarro para poder fazer alguma coisa que seja importante para você, né? Utilizar o dinheiro do cigarro para algo que seja em benefício da coletividade da sua família. Eu tenho uma paciente que ela fez o cálculo de quanto ela gastava com o cigarro durante um mês, e ela precisava de uma televisão, a televisão dela estava muito ruim, agora com esses novos sistemas, ela precisava de uma televisão nova, ela fez o cálculo de quanto ela gastava com cigarro, e fez prestações durante 12, comprou uma televisão nova, e fez prestações no valor do que ela gastava com cigarro. Então ele dizia, olha, eu não posso voltar a fumar, porque o dinheiro que era do cigarro, eu já empreguei numa outra coisa, e se eu não pagar, eu vou ficar inadimplente. Então fez uma estratégia da boa utilização daquele dinheiro que era gasto com cigarro, em bem da coletividade da família dela, que era ter um bem de uso comum para a utilização da família, de boa qualidade. Realização de exercícios físicos, uma dieta balanceada, mostrar as várias causas para perceber que não é um fato inevitável, né? Não é inevitável que eu acabe comendo mais, não é inevitável que eu acabe tendo uma ingesta calórica maior. Então eu já sei que isso vai acontecer, eu estou consciente que isso vai acontecer, então eu vou utilizar estratégias para que isso não aconteça. Em relação ao álcool, muito como na grande maioria das vezes existe um forte vínculo entre o cigarro e a bebida, alguns pacientes, quando vão deixando de fumar, vão aumentando a ingesta de bebida, tá? O que é muito ruim também. Principalmente aquele paciente de qual eu não vou fazer uso da bupropiona, né? A gente depois vai ter um outro momento que a gente vai falar especificamente só da questão da estratégia medicamentosa e dos adesivos e da goma de nicotina, mas eu posso ter paciente que eu não vou utilizar medicamento, paciente que ele não tem necessidade, eu vou fazer uma avaliação do paciente que ele não precisa fazer o uso do medicamento, então esse paciente pode ser que ele aumente a ingesta de bebida. Na prática, o paciente que fez uso da bupropiona e fazia a ingesta de bebida alcoólica, ele vai praticamente diminuir, vai zerar a bebida alcoólica. Eu tive uma paciente que o parceiro de bebida dela era o filho. Então ela fumava e bebia junto com o filho. Quando ela começou a fazer o tratamento e percebeu que a ansiedade dela era muito grande, ela foi classificada como uma paciente que se beneficiaria do uso da bupropiona, estava tomando medicamento, fazendo uso do adesivo, fazendo acompanhamento psicoterápico, e ela perdeu aí, o companheiro perdeu alguém para poder beber. Ela me procurou no grupo e pediu para fazer um atendimento individualizado para o filho, para que o filho pudesse parar, que o filho desejava não fazer a ingesta de bebida alcoólica também. Nós o marcamos num outro momento, um momento separado com esse filho, fizemos todas as intervenções e todas as orientações das possibilidades, né? Hoje a gente tem mãe e filho ou mãe que não bebe, não fuma mais, e o filho que não faz ingesta de bebida alcoólica também, sem ser necessário utilização de quaisquer medicamento com esse paciente, foi apenas o acompanhamento, a parte comportamental da mudança da mãe, da mudança positiva da mãe para a mudança do filho também. Caso faça a ingestão da bebida alcoólica, tentar mudar o que bebe, onde bebe. Essa atitude vai ajudar a quebrar a relação bebida-cigarro e quebrar agora que ela o paciente foi classificado como ex-fumante, e aí ele tem, como é que eu vou fazer para parar não aumentar a ingesta de bebida alcoólica. Então, quem tomava cerveja,
vamos tomar um vinho, né, um cálice de vinho, trocar, fazer trocas por algo que seja provavelmente mais saudável, e aí, utilizando dessa estratégia, deixar ele longe, por exemplo, se eu bebia todo sábado à tarde no barzinho do pagode que eu vou, então a gente vai começar a não ir no barzinho do pagode, vamos procurar um outro local para ir no sábado à tarde também. Fazer essas mudanças, vão garantir que eu consiga fazer a cessação e a manutenção desse paciente. Ainda na terceira sessão, nós vamos fazer o apoio interpessoal, discutir os problemas com as pessoas de uma forma construtiva, né? Do qual é o problema que ele ainda apresenta, qual é a dificuldade que ele ainda apresenta, que ele não parou de fumar, e incentivar que ele busque pessoas que vão auxiliar nesse dia a dia, ficar longe daquelas pessoas que não vão lhe apoiar, que não vão lhe incentivar, que não vão ajudar no dia a dia. Vamos revisar nessa quarta ainda, as estratégias, as informações, né? Vamos revisar lá, vamos voltar a aumentar a ingestão de líquido, realizar atividade física, utilizar de alimentos calóricos de baixa caloria, e abrimos a discussão para o grupo para ouvir o que cada um tem feito e como é que tem caminhado nesse dia a dia, quais são as dificuldades que cada um vão apresentar. Ainda na terceira tarefa, voltamos a pedir para ele, ainda nesse terceiro dia, nós já estamos aqui. No terceiro encontro, pedimos para ele fazer a leitura do manual em casa, fazemos a leitura no grupo, depois fazer a leitura do manual em casa, estimular o uso do exercício de relaxamento, nós vamos ter aqui também exercício de relaxamento para ser utilizado no dia a dia, relembrar os 4 procedimentos básicos, beber água, aumentar a ingestão de líquido, consumir alimentos de pouca caloria, fazer exercício físico, respirar profundamente. Repetimos isso várias vezes durante a sessão no coletivo, e aqueles que necessitarem de atendimento individual, nós vamos repetir os 4 procedimentos básicos também no individual. Então, nós já fizemos as 3 sessões, essa seria a quarta e a última sessão. Depois eu vou dizer um pouquinho do que tem sido, como é que tem sido na prática, depois dessa quarta sessão também. A quarta sessão, nós vamos falar dos benefícios obtidos após parar de fumar. Normalmente, nessa quarta sessão, a grande maioria do grupo já parou de fumar. Então, assim, eu tive grupos que apenas um paciente chegou nesse dia sem parar de fumar, e aí ele já tinha agendado esse dia para parar de fumar, então ele parou nesse dia do quarto grupo, mas a grande maioria chega na quarta sessão já com a cessação do tabagismo. Nós vamos fazer atenção individual, vamos montar a estratégia e a discussão e as informações que a gente vai oferecer para ele, revisar a discussão, propor as tarefas e retomar o objetivo de cada um dos participantes. Na atenção individual, nós vamos parabenizar quem já parou de fumar e vamos encorajar aqueles que ainda não pararam de fumar. Normalmente, no grupo, é um número muito pequeno, 1, 2 pacientes que chegam na quarta sessão que ainda não parou de fumar. A grande maioria deles chegam na quarta sessão já com isso muito bem consolidado, muito bem definido. Eu parei de fumar a tal data e vou ficar sem fumar agora para o resto da minha vida, a vida que eu tiver, eu não vou mais fumar e vou incentivar e encorajar outras pessoas a pararem de fumar também. Ainda nessa quarta sessão, nós vamos falar dos benefícios indiretos de parar de fumar, né, que é a questão do orgulho, o aumento da autoestima, da liberdade, maior prazer em situações sociais, como existe hoje algumas empresas, algum grupo, até mesmo colega que ia no bar, já não é permitido mais o uso do tabaco em ambiente coletivo. Então, eu acabo sofrendo algum tipo de bullying porque eu sou tabagista, eu acabo deixando de ir nessa atividade por conta de que eu faço uso do tabaco, eu não vou me sentir bem, as pessoas vão ficar me olhando de uma forma estranha. Então, quando eu paro de fumar, eu sinto, na grande maioria, sentem orgulho disso e faz uma elevação da autoestima. A liberdade
para ele escolher onde é que ele vai, quais são os lugares que ele quer ir, né? Eu quero ir num teatro. Eu vou porque eu não vou precisar fumar, então eu posso ir no teatro. A redescobrir a atividade prazerosa dos esportes, da atividade física. Eu parei de fumar, comecei a fazer alguma atividade física e eu sempre falo que a gente pode começar com uma caminhada, mas a caminhada não é um fim per si, né? A caminhada não é uma atividade que eu vou fazer para o resto da vida. A caminhada é uma atividade que eu vou começar, eu vou aumentando gradativamente para começar a trotar, depois a correr, e o objetivo, a meta para quem faz caminhada é correr uma maratona. Então, descobrir prazer nessa atividade, que seja algo agradável. Outros que gostam de academia vão virar rato de academia, mas vai ser prazeroso isso também, fazer dessa atividade uma atividade prazerosa. Ainda na quarta sessão, é o nosso último encontro, teoricamente seria o último encontro aqui. Na prática, eu nunca consegui fazer desse quarto encontro o último encontro. Vamos prever as recaídas, prevenir recaída nas situações de crise, de estresse, né? Focar muito de que, eu vou ter problema no trânsito. Nós vamos ter problema no trânsito, com quase toda certeza. Eu vou ter problema no trabalho, com quase toda certeza eu vou ter problema no trabalho. Vou ter problema com os filhos, com o esposo, em casa, com a família. Então, o que eu faço para poder continuar motivado nesse momento de estresse, nesse momento de dificuldade? Motivar para que ele lembre o que foi que parou de fumar, como é que foi a caminhada dele até aqui. E cada participante focar na sua própria fase, né? Tem gente que vai estar aí, já parou de fumar, está consolidado isso, tem gente que está em fase de consolidação, tem gente que ainda está numa fase de que estou me preparando para definir essa data e parar de fumar. Então, como é muito individual, a gente vai focar para que cada um foque na sua fase propriamente dita. A regra é evitar um cigarro, você evitará todos os outros, né? Bem aquele princípio do AA mesmo. Então você não vai utilizar o primeiro cigarro. Não é, não, eu cheguei num patamar, eu estou num momento que eu posso fumar um cigarro e que eu não vou fumar nunca mais. Né? E essa é muito provavelmente a grande causa, a grande falácia da recaída é quando eu digo, eu posso fumar um cigarro que eu não vou voltar mais, eu já estou liberto. Então, se já está liberto, tem que evitar o primeiro cigarro, tem que evitar a todo custo esse cigarro novamente. A gente vai revisar as sessões dos exercícios de respiração nessa quarta sessão. Vamos falar dos benefícios a longo prazo, quais são os benefícios que ele vai receber por parar de fumar. Vamos evitar as consequências do uso do cigarro, a questão da economia, né? Falar muito do quanto ele economizou, ao exemplo dessa paciente que pegou o dinheiro que ela gastava com cigarro e empregou numa outra atividade, ela sabe que todo mês ela vai continuar poupando. Como ela dividiu o valor da televisão em 12 prestações, ele precisa obrigatoriamente ficar 12 sessões sem fumar, porque ela precisa pagar a televisão, que é um bem que vai ser de uso coletivo para a sua família. Vamos revisar as discussões, revisar o que foi apresentado na estratégia, quais são as informações que a gente tem, como é que eu faço para parar de fumar, quando eu tiver fissura, quais são os passos que eu vou tomar. Abrir uma discussão para o grupo, ouvimos o grupo e, se necessário, novamente, consulta individualizada. Na quarta sessão, perguntar se ele... Na verdade, a gente está colocando aqui na quarta sessão se gostaria de trocar o número do telefone. Na grande maioria dos grupos, no primeiro dia, eles já trocam os telefones, alguém monta um grupo de WhatsApp, na verdade, todos os grupos por quem eu passei nos últimos anos, com a minha presença ou não, eles montaram um grupo de WhatsApp e vão trocando informações do que está dando certo, do que foi difícil, quais são os estresses do dia a dia, e o grupo vai se fortalecendo por conta disso. Recomendar a leitura do manual número 4, encorajar a leitura do manual, a releitura do manual quando necessário, encorajar a entrar em contato com o coordenador do programa, caso faça necessário, e os que não pararam de fumar, relembrar que os ex-fumantes de sucesso também falharam por tentativas prévias, né? Chega no grupo pacientes que já com 5, 6 tentativas, e de tudo isso, o que é, da dificuldade que ele tinha, e o que eu faço, né, para manter isso, para manter viva essa chama e dizer eu não vou fumar mais.
Então, focar na importância desse assunto, saber que o assunto ele é um assunto de saúde pública, falar de tabagismo, falar de cessação do tabagismo, é estar enfocando na questão da saúde pública, enfocando na importância da saúde desse paciente, tratar isso de uma forma descentralizada, fazer com que ele continue participando do grupo, é muito importante. Falar dos grupos, né? Falo do nosso grupo de cessação do tabagismo, né? Esse grupo é meu grupo que eu estou participando. Nós tivemos aí no Novo Terceiro uma experiência, foi a experiência recente minha como docente da interação comunitária na Universidade Federal do Mato Grosso, com os acadêmicos de medicina. Nós tínhamos o número de os pacientes, ficou mais ou menos 2 a 3 pacientes para cada. Eu tenho um grupo com 5, outro grupo com 7 acadêmicos, e nesse grupo, esses alunos ficaram responsáveis, cada um responsável pelo paciente. E você vê uma acadêmica que está no 6º semestre de medicina, se dedicando integralmente pelo cuidado integral desse paciente, não é só a questão do tabagismo, a questão da obesidade, do sedentarismo, da hipertensão, da questão de falar da alimentação, da questão da ansiedade, convidar a esposa do paciente para vir, para conversar e montar estratégias para poder auxiliar nesse momento agora que vai ser importante. O Novo Terceiro foi uma experiência bem importante para os acadêmicos nesse sentido, de fortalecer o grupo, né? E uma das dificuldades que nós tínhamos aí é a questão só do espaço físico para essa atenção. Nós utilizávamos de um espaço lá na escola Padre Vanir, a direção da escola nos cedeu uma sala de aula no momento, ou em alguns outros momentos nós utilizamos a biblioteca da escola para fazer a nossa reunião de grupo, uma vez que lá no Novo Terceiro não tem nenhuma sala que desse para ser utilizada como multiuso, então nós fazíamos a reunião do grupo lá e voltávamos para o Novo Terceiro para fazer as consultas individualizadas, também com dificuldades, porque é uma unidade muito pequenininha, com uma estrutura física pequena, agora vai entrar com uma reforma, mas então a gente tinha muita dificuldade aí. E um dos motivos da gente estar montando o grupo no Júlio Miller, é de ter garantia lá no Júlio Miller de uma sala multiuso para a recepção desses pacientes e depois de montar e de ter os consultórios para fazer o atendimento individual no Júlio Miller. O grupo de cessação do tabagismo do Júlio Miller, serão abertos 2 grupos a cada mês, com 15 participantes para cada grupo, na segunda de manhã e na quarta-feira de manhã. O ingresso desses pacientes serão através da Central de Regulação do SUS. Então, agora, a Cristina, que é a responsável pelo nosso centro de atendimento aos pacientes, buscou junto ao SUS quais eram as pessoas que estavam cadastradas para a cessação do tabagismo, convidou essas pessoas para o grupo, nós foram convidados 15 pessoas para virem participar do grupo, e essas pessoas estão vindo, chegaram, fizeram o cadastro, e estão sendo acompanhadas e vão fazer todo o acompanhamento no Júlio Miller. Então, para quem tiver interesse, quiser acompanhar o grupo, profissionais de saúde, quiser, eu quero ver como é que funciona o funcionamento de um grupo, nós temos oportunidade, vocês são nossos convidados, para participar nesse grupo, para vir junto e interagir com o grupo e ver como é que ele acontece. Para aquelas unidades que ainda não conseguem desenvolver o programa de cessação de tabagismo, não conseguem oferecer o grupo e tiverem pacientes que desejam parar de fumar, fazer a regulação através da central de regulação desse paciente para o SUS, e aí, conforme a lista de chamada existente, a lista de espera, vão ser convocados os pacientes para participar desse grupo de tabagismo no Júlio Miller. Nós temos grupos já em Cuiabá, várias unidades já estão preparadas, nós temos informações de algumas unidades pontualmente no interior, no interior do estado de Mato Grosso, que tem feito cessação de tabagismo, e quem tiver mais informações, quiser divulgar e informando, né? Olha, eu tenho um grupo aqui que funciona dessa forma, vai ser bem legal essa troca de experiência também. A nossa referência
vem do Ministério da Saúde, que é através do caderno de atenção básica, e aqui eu estou deixando o meu e-mail, meu telefone, quem quiser informações de que fazer, como fazer, quais são os passos para seguir, a gente está à disposição. Nós vamos vir num outro momento agora, eu não sei quanto tempo, mas o mais próximo possível para falar da questão propriamente de como já abordou o paciente e aí de identificar para esse paciente quando é que eu preciso fazer a questão do medicamento, quando é que eu vou usar o adesivo, quando é que eu vou usar a goma, quais são as outras estratégias que eu posso fazer para utilizar com o paciente. Me coloco à disposição para aqueles que precisarem de alguma outra informação, de alguma ajuda na realização dos grupos ou de algum encaminhamento para as próximas aulas. E aí a gente vai estar, a questão do, agora, já nas próximas aulas, a gente vai falar do tratamento. Alguém estava perguntando aqui a recomendação do tratamento do tabagista e do etilista. Então, quando eu começo a trabalhar a questão do tabagismo, e aí falando das áreas do prazer, né, e aí você acaba abordando isso também. Na grande maioria dos pacientes, quando é necessário fazer a utilização de medicamentoso, o próprio medicamento, a bupropiona, faz com que a bebida alcoólica não seja tão palatável. Então, ele acaba também, de uma certa forma, parando de beber, que foi o caso da minha paciente, que parou de beber, acabou, deixou de ser etilista, trouxe o filho também para fazer o acompanhamento, e aí acabou envolvendo a família toda nesse processo. Esse é o nosso grande objetivo. Não é que o medicamento seja recomendado, nós temos medicamentos excelentes para aquele paciente que deseja fazer o tratamento para etilismo. Então, a gente tem outros medicamentos que são até melhores que a bupropiona, mas a bupropiona, utilizada corretamente na cessação do tabagismo, vai dar um efeito positivo também para a questão do etilismo. Então, por isso, às vezes, é importante utilizar. Coloco à disposição, quem precisar de alguma ajuda, alguma informação, desejar iniciar um grupo, quiser acompanhar o nosso grupo também, estamos à disposição aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, no Hospital Júlio Emílio, e nos outros grupos que a gente vai estar começando em breve também.